Mais uma vitória de Trump que deixou a esquerda mundial chorando lágrimas de sangue. Olha, sinceramente, eu já perdi a conta de quantas vezes disseram que Donald Trump estava acabado, quantas manchetes bombásticas que prometeram o fim da carreira política desse homem, quantos especialistas garantiam que dessa vez seria diferente, que agora finalmente ele pagaria por supostos crimes que ele cometeu. E o que aconteceu? O caso criminal da Geórgia, que parecia ser uma das maiores armas jurídicas contra o presidente americano, simplesmente foi arquivado, abandonado, jogado no lixo da história. E quem acompanha a trajetória de Trump desde 2015 sabe muito bem que isso não é surpresa nenhuma. O padrão se repete com uma precisão quase que poética. Acusação bombástica, cobertura midiática histérica, promessas de prisão iminente e depois o silêncio constrangedor quando tudo desmorona. Mas vamos entender direito o que aconteceu dessa vez e por que esse caso em específico era considerado tão importante pelos adversários do presidente. O promotor Pete Skandalax, que assumiu recentemente a condução do processo, ele apresentou documentos oficiais declarando que não faz sentido continuar perseguindo essa acusação. E a justificativa dele foi bem clara e pragmática. Segundo o próprio promotor, levar esse caso até o final poderia demorar entre 5 a 10 anos. Estamos falando em um julgamento que, na melhor das hipóteses, só aconteceria em 2029, 2030 ou talvez 2031. Para qualquer pessoa com senso de realidade, isso é completamente absurdo. Seria um processo interminável, extremamente custoso para o estado da Geórgia e para o condado de Fulton, e que, no fim das contas, não serviria ao interesse público de forma alguma. O promotor ele listou uma série de problemas técnicos e legais que tornariam a continuidade do caso praticamente impossível. As questões constitucionais complexas, disputas sobre imunidade presidencial, problemas de jurisdição, preocupações com o direito a um julgamento rápido, as dificuldades para acessar documentos federais, etc. Tudo isso criava um emaranhado jurídico que levaria anos para ser desembaraçado. Agora vamos falar de uma coisa muito importante aqui, que é analisar o contexto maior dessa história. Para quem não sabe o que aconteceu, Donald Trump ele foi indiciado nesse caso da Geórgia em agosto de 2023 por Fani Willis, que é uma promotora distrital do condado de Fulton. Ela acusou Trump e outras 18 pessoas de crimes relacionados a uma suposta interferência eleitoral. A base da acusação era uma ligação telefônica que Trump fez a Brad Raffensperger, o secretário de Estado da Geórgia, logo depois das eleições de novembro de 2020. Nessa conversa, Trump ele discutiu a contagem de votos no estado em meio a alegações de fraude que circulavam na época. Para os críticos, essa ligação era a prova definitiva de uma tentativa de pressionar autoridades eleitorais. Para os defensores de Trump, era simplesmente o presidente exercendo o seu direito de questionar resultados que considerava irregulares, independentemente da interpretação que você tenha. O fato é que Fani Willis, a promotora, construiu todo um caso criminal baseado nessa narrativa. E aqui começa uma das partes mais controversas dessa história toda. Fani Willis não era apenas uma promotora fazendo o seu trabalho de forma neutra e imparcial. Ela é uma democrata esquerdista eleita, que claramente tinha motivações políticas para ir atrás de Donald Trump. Isso não é especulação maldosa dos apoiadores do presidente, é uma observação baseada em comportamentos públicos e em decisões questionáveis que ela tomou ao longo do processo. A própria Willis acabou sendo removida do caso posteriormente, o que por si só levanta perguntas sérias sobre a conduta dela. Quando um promotor é afastado de um caso que ele mesmo iniciou, isso geralmente indica que algo deu muito errado na condução da investigação ou no comportamento profissional. Os detalhes exatos dos motivos que levaram ao afastamento de Willis são complexos, mas o resultado final é que ela não conseguiu manter controle sobre o processo que tanto desejava levar adiante. O que torna essa situação ainda mais emblemática é o tratamento diferenciado que Trump recebeu nesse caso específico. Ele foi obrigado a se apresentar em uma cadeia de Atlanta em 2023 para ter sua foto de fichamento tirada.
Aquela imagem icônica de Trump com um olhar desafiador se tornou mundialmente famosa e acabou sendo usada como símbolo de resistência pelos seus apoiadores. Em outros processos criminais que ele enfrentou após deixar a presidência pela primeira vez, não houve exigência de foto de fichamento. Por algum motivo, na Geórgia, isso foi considerado necessário. Coincidência? Procedimento padrão? Ou uma tentativa deliberada de humilhar publicamente um adversário político? Cada pessoa pode tirar sua própria conclusão sobre isso. Trump sempre declarou inocência nesse caso e também argumentou consistentemente que as acusações eram politicamente motivadas. Ele afirmou repetidamente que o objetivo real não era buscar justiça, mas sim prejudicar suas chances de reeleição. E olhando para como as coisas se desenrolaram, essa interpretação ganha cada vez mais força. O caso ele foi iniciado em um momento politicamente conveniente, recebeu cobertura midiática desproporcional e, no final das contas, não vai resultar em absolutamente nada contra o presidente. Se a intenção era atrapalhar a campanha de Trump, o efeito parece ter sido exatamente o oposto. As acusações constantes de processá-lo criminalmente parecem ter energizado a sua base eleitoral e reforçado a narrativa de que ele é uma vítima de perseguição política sistemática. Outros réus desse caso também declararam inocência e negaram as acusações. Entre eles estavam figuras conhecidas como Rudy Giuliani, que é o ex-prefeito de Nova York e advogado pessoal de Trump, John Eastman, outro advogado que trabalhou para a equipe jurídica do Trump, Mark Meadows, que foi chefe do gabinete da Casa Branca e também congressista, Jeffrey Clark, um funcionário do Departamento de Justiça. Todos esses nomes foram arrastados para um processo que agora está sendo abandonado. Alguns dos acusados, como Jenny Ellis e Sidney Powell, chegaram a fazer acordos com o escritório de Fani Willis. Esses acordos geralmente envolvem admissão de culpa em troca de penas mais leves. Mas, mesmo com esses acordos agora parecem ter sido feitos sob pressão, que talvez não fosse completamente justificada pelas evidências disponíveis. Então, Pat Skandalatsky fez questão de enfatizar em seus documentos que essa decisão não tem motivação partidária. Ele descreveu seu próprio histórico político de forma interessante, mencionando que já concorreu a cargos públicos, tanto quanto democrata, quanto como republicano, e que atualmente ele dirige uma agência apartidária. Segundo ele, a decisão de arquivar o caso é baseada puramente em sua compreensão da lei e em uma avaliação realista das possibilidades de sucesso. Isso é importante porque remove um dos argumentos que adversários poderiam usar para criticar o arquivamento. Não se trata de um republicano protegendo um correligionário. Trata-se de um profissional do direito reconhecido, e também reconhecendo que o caso simplesmente não tinha condições de prosseguir de forma viável. Essa não é a primeira vez que as acusações aparentemente devastadoras contra Trump evaporaram no ar. 2 casos federais que foram conduzidos pelo promotor especial Jack Smith também foram abandonados. Aqueles processos receberam uma cobertura midiática absolutamente passiva. Especialistas de todas as redes de televisão garantiram que dessa vez Trump seria condenado. Analistas jurídicos explicaram em detalhes por que as evidências eram irrefutáveis e, no final, nada. Tudo arquivado, tudo esquecido. É claro que os mesmos veículos de comunicação que dedicaram horas e horas de programação para discutir as acusações dedicaram muito menos tempo para explicar por que os casos foram abandonados. Então, esse desequilíbrio na cobertura é algo que qualquer observador atento consegue perceber. O único caso que realmente resultou em uma condenação foi o processo de Manhattan, onde um júri completamente esquerdista considerou Trump culpado de falsificação de registros comerciais relacionados a pagamentos feitos durante a campanha de 2016. Esse caso foi amplamente criticado por apoiadores de Trump e também por juristas como sendo politicamente motivado e juridicamente frágil. A acusação envolveu uma teoria legal bastante criativa que transformou uma possível infração administrativa em um crime mais sério.
Muitos especialistas em direito questionaram publicamente se esse tipo de caso seria levado adiante contra qualquer outro réu que não fosse Donald Trump. Independentemente do que você pense sobre o mérito das acusações, o fato é que esse processo também foi conduzido por um promotor democrata, esquerdista, em uma jurisdição completamente esquerdista, democrata. O padrão é difícil de ignorar. Quando analisamos o conjunto completo dos processos criminais que foram abertos contra Trump, desde que ele deixou a presidência pela primeira vez, o quadro que emerge é bastante revelador. Foram múltiplas jurisdições, múltiplos promotores, múltiplas acusações. Hoje, uma coordenação de esforços jurídicos que parecia ter um objetivo comum, condenação de Trump. E agora, um por um desses casos estão desmoronando ou sendo arquivados. E o caso da Geórgia era considerado particularmente perigoso para Donald Trump, porque envolvia um estado governado por republicanos, pela direita, o que teoricamente removeria a possibilidade de alegar viés partidário. Mas mesmo esse caso não sobreviveu ao escrutínio mais detalhado de suas próprias fragilidades. A vitória de Donald Trump nas eleições de novembro de 2024 certamente mudou a dinâmica de todos esses processos. Com ele de volta à presidência, questões de imunidade presidencial se tornaram muito mais relevantes. Processar um presidente em exercício envolve complicações constitucionais que vão muito além do que seria necessário para processar um cidadão comum, mas seria simplista atribuir o arquivamento do caso da Geórgia apenas a isso. O próprio promotor deste caso deixou claro que o problema, ou que os problemas do caso, existiam independentemente de quem ocupasse a Casa Branca. Eram questões técnicas, práticas e logísticas que tornariam o processo inviável mesmo em circunstâncias diferentes. Ou seja, foi um processo completamente montado, forjado. O que isso significa para o futuro da política americana e também mundial? Provavelmente significa que tentativas de usar o sistema judicial como arma contra adversários políticos vai continuar acontecendo. Também significa que essas tentativas nem sempre vão ter sucesso, especialmente quando são baseadas mais em vontade política do que em evidências sólidas. Para os apoiadores de Trump, esse arquivamento é mais uma prova de que ele está sendo perseguido injustamente e que suas denúncias de caça às bruxas são completamente fundamentadas. Para os seus críticos, provavelmente será, e tudo isso será interpretado como mais um exemplo de como pessoas poderosas conseguem escapar da responsabilização. Cada lado vai ter exatamente o que quer nessa história. Mas há lições importantes que podem ser extraídas dessa situação. Promotores que iniciam casos criminais de alto perfil contra figuras públicas precisam ter certeza se suas acusações são sólidas o suficiente para sobreviver ao escrutínio intenso que inevitavelmente virá. Mas, nos Estados Unidos, a justiça funciona. Em outros lugares, eu vou deixar que vocês respondam aí nos comentários.